Bom, pessoal, meu nome é Dilian Caiafa, eu estou apoiando aqui o Instituto Rede. Meu pronome pessoal é ela, dela. Queria só fazer a minha autodescrição rapidamente. Meus cabelos são dourados, acobreados, eu sou uma mulher de 31 anos, branca. No fundo da minha tela eu tenho um armário vermelho e um sofazinho, uma cor meio clarinha, um cinza. E eu estou aqui hoje para entrevistar a Fernanda que é a fundadora do Parenting Science, Fernanda Stanisłaski. A gente vai conversar um pouquinho sobre parentalidade na ciência, que é um dos temas centrais da edição do Caderno Rede de junho. Então, Fernanda, seja muito bem-vinda para esse bate-papo. Um prazer estar aqui com você, te conhecer, bater esse papo. Queria que você se apresentasse um pouquinho, fizesse a sua audiodescrição também, para a gente começar o bate-papo. Obrigada, Dilian. É um prazer estar aqui com você. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos louros, tenho 41 anos. Eu estou vestindo um blusão cor-de-rosa e atrás de mim tem um armário marrom e um cantinho na minha esquerda com uma prateleira de livros. Obrigada, Fernanda. Além de fundadora do Parenting Science, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, você quer compartilhar com a gente um pouco sobre a sua pesquisa, sua linha de pesquisa, sua atuação na academia? Eu sou bióloga de formação, né? Sou formada em biologia aqui pela URGS, né? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu doutorado é em biologia molecular, sempre trabalhei com essa área de moléculas e plantas. E aí depois, quando eu iniciei minha carreira como docente aqui da URGS, eu comecei a trabalhar com aquaporinas, que são moléculas que transportam água e outros compostos. E essa foi minha linha de pesquisa até 2018, né, quando o Parenting Science acabou crescendo muito mais do que a gente imaginava. E aí, então, eu fiz uma opção, fiz uma escolha de, neste momento, né, em 2018, meu último aluno de mestrado defendeu o mestrado dele e a linha meio que está parada, momentaneamente, não sei até quando, né, porque eu acabei me focando no Parenting Science e nos estudos que a gente tem feito a respeito de questões de gênero na ciência, né, com esse olhar especial para a parentalidade. Muito bacana. E até entrando um pouquinho no Parenting Science, queria que você compartilhasse também como é que foi assim, a ideia de criar esse projeto, né, que é um projeto que já foi reconhecido até internacionalmente, né? E falasse um pouquinho das suas atividades dentro desse projeto, o objetivo dele, enfim, apresentasse para todo mundo que está escutando e vendo a gente hoje. Então, o Parenting Science surgiu oficialmente em 2016. Né? Hoje eu sou mãe de 3, na época eu era mãe de 2 guris. Né? E ele surge nesse contexto de não estar me adaptando àquilo que o que era esperado, acho mais de mim do que o que eu esperava, na conciliação, né, de ser mãe e seguir com a carreira de cientista. Então, eu vinha numa ascensão da minha carreira e com a chegada dos guris, as coisas obviamente mudaram, né, e as cobranças começaram. Né, eu não seguia mais o caminho que tinha sido traçado, né, e aí, então, eu comecei a me sentir extremamente frustrada com essa situação, de parecer que eu não dava conta das coisas, quando, na verdade, né, não era um problema individual. Então, eu comecei a conversar com pessoas próximas a mim, a gente viu que era uma questão muito mais ampla, né, a gente está falando de um problema estrutural, de uma carreira extremamente rígida que não acomoda, né, as mães e, na verdade, não acomoda a diversidade de uma maneira geral. Então, o Parent surgiu nesse cenário com o intuito de trazer essa discussão, porque na época, lá em 2016, a gente não via, né, as pessoas falando abertamente sobre como é ser uma mãe ou um pai na ciência, né, e quais as repercussões que existem da chegada dos filhos na nossa carreira. Além disso, né, a gente queria propor ações, nunca foi só a ideia conversar a respeito, mas sim propor ações, né, que obviamente foram mudando ao longo do tempo. Nesses quase 6 anos, as coisas obviamente evoluíram de uma maneira diferente do que a gente imaginava, mas essa é a história, né, do Parent. Vem de uma experiência pessoal minha, né, e de um grupo que originalmente eram 7 pessoas, né, 6 mães e um pai, que estavam passando pela mesma fase que eu naquele momento, né, e
crescemos, hoje o Parent é um movimento que conta com 90 cientistas de todo o Brasil. A gente está organizado em núcleos, então existe o núcleo central, né, que é quem coordena o movimento junto comigo. Nós somos hoje 17 cientistas nesse núcleo central, e a gente tem os núcleos regionais, né, tem um núcleo em cada região. A gente não está em todos os estados, a gente tem representação de 18 estados mais o Distrito Federal. A gente está em 56 instituições de ensino e pesquisa de todo o Brasil. E aí, então, nesses núcleos, a gente tem nossos embaixadores e embaixadoras, que são fundamental para que a gente consiga com que as ações do Parenting Science façam sentido para as realidades de cada uma das instituições, de cada uma, né, das regiões, que a gente sabe, né, enfim, para ir num país como o Brasil gigante, como é o Brasil, as realidades são distintas quando a gente está falando, né, de diferentes regiões, de diferentes instituições e assim por diante. Então, hoje essa é a cara do Parenting Science, né, e a gente vem trabalhando desde então com essa questão da parentalidade na academia. Fernanda, é tão interessante ouvir você falar que começou, né, com uma inquietação, e essa inquietação, no momento que era interno, eu tinha dúvida, será que só sou eu que sinto isso, né? E hoje a gente tem aí uma representatividade nacional do projeto, né? Então, interessante entender como que, às vezes, essa divulgação, essa conexão, né, essa integração da pauta, né, vai fortalecendo na coletividade, né? Muito bacana. Bom, seguindo então o nosso papo, o Parenting Science realizou um levantamento lá no início da pandemia, né, em abril e maio de 2020, para falar um pouquinho sobre como a Covid-19, todo o seu contexto, né, assim, de isolamento social na época, que estava muito intenso, estava afetando a produtividade acadêmica. E aí vocês chegaram a levantar respostas de quase 15 mil cientistas, né, entre discentes e pós-graduação, pós-doutorado, né, e pesquisadores. E aí vocês abordaram diversas discussões, né, dentro desse cenário de Covid-19 e produção acadêmica, sobre gênero, raça e parentalidade. Né? Então, traz um pouquinho de toda essa mistura. Bom, muitas coisas de 2020 para cá mudaram, né? Eu acho que esses dados são um pano de fundo, mas o que me chamou muita atenção é que em todas as análises do estudo, a gente depois vai compartilhar aqui o link para o pessoal, a gente percebe a disparidade, né, entre as mulheres com filhos e os homens com filho. Então, primeiramente entendendo só essa questão de gênero, mas depois aprofundando também a questão da diferença entre as mulheres negras com filhos e as mulheres brancas com filhos, né? O quanto que existe essa diferença assim, de impacto na produção acadêmica, né? Então, para começar o papo, e só para contextualizar o pessoal que está aqui com a gente, quando vocês perguntaram, né, sobre os docentes que estão conseguindo trabalhar remotamente, apenas 4,1% das mulheres com filhos afirmaram que estavam conseguindo trabalhar, né, em comparação com 14,9% dos homens com filhos. E aí, quando a gente entra nessa questão de raça, 3,4% das mulheres negras com filhos afirmaram que estavam conseguindo manter essa produtividade acadêmica, em comparação com 4,4% das mulheres brancas com filhos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário, assim, como que você enxerga, né, assim, essas disparidades, essas diferenças entre gênero e raça no contexto da produtividade acadêmica, tanto né, assim, quando a gente estava em isolamento durante o auge da pandemia, quanto agora. Tá, então, tudo que a gente viu, na verdade, não era novidade, né? A pandemia não trouxe nada novo, ela só exacerbou, porque, obviamente, a questão do cuidado se tornou muito mais drástica, né? As mulheres sempre foram as responsáveis pelo cuidado, antes da pandemia e continuam sendo agora. Acho que a gente não pode dizer depois da pandemia, porque ainda não acabou, né? Mas, enfim, em todos os momentos são as mulheres as responsáveis pelo cuidado. Então, isso não era novo, mas foi exacerbado, porque aí as redes de apoio, quando existiam, né, elas foram completamente perdidas. E a gente está falando desde creches, desde outras pessoas, desde família, né, isso se perdeu na pandemia e, obviamente, trouxe um impacto muito grande, né, para as mulheres como um todo, porque os dados mostram também que existem diferenças entre mulheres e homens sem filhos. E chama a atenção, por exemplo, que mulheres sem filhos
na questão de publicações, né, de submissão de artigos, elas publicaram, elas submeteram menos artigos naquela época do que homens com filhos. Né? Então, mesmo os homens impactados, né, com a parentalidade, o impacto foi menor até para as mulheres sem filhos. Tá? Então, essa é uma questão que sempre existiu. Né? Por que esses dados, né, são importantes e o que eles trazem de novo? Eles deixam claro, né, a importância das redes, né, tanto de apoio pessoal, né, quanto das redes profissionais. Tá? Porque quando a gente viu esse resultado da raça, por exemplo, né, por que mulheres negras estavam sendo mais impactadas do que mulheres brancas? A primeira coisa que a gente foi olhar é se existia, né, alguma diferença do que elas declararam em relação ao cuidado. Tá? E elas não, no nosso levantamento, as mulheres negras não disseram mais do que as mulheres brancas estarem envolvidas com cuidado de casa, cuidar, né, as tarefas domésticas, né? Não existia diferença. Então, mostra como a rede profissional também é uma questão importante. Quem é que conseguiu trabalhando normalmente, quem é que seguiu produzindo, quem é que conseguiu manter suas pesquisas durante, né, aquele período intenso do isolamento? São pessoas que tinham grandes grupos, né, grandes redes trabalhando em conjunto. E aí, então, entra a questão de raça muito forte, porque os dados já mostraram que mulheres, no geral, têm uma rede profissional menor dentro da academia, e isso é ainda mais drástico para as mulheres negras. Elas sofrem um isolamento profissional muito grande. Então, nossos dados deixaram bem claro, né, essa discrepância que a gente tem de gênero, que é influenciada pela parentalidade, e que é principalmente influenciada por raça também. Tá? Então, foi algo muito importante ter esses números daquilo que a gente já vivia e daquilo que a gente já imaginava. Né? Deixa muito claro que, quando a gente está falando de diversidade na ciência, a gente está falando de algo muito complexo, né? Com muitas camadas, né? Onde a gente não tem um único fator que vai influenciar, né? Porque a gente não tem a diversidade que a gente gostaria dentro da academia, não só no Brasil, no mundo. Né? É uma série de fatores, né, que vão tem um impacto muito grande, né, na população acadêmica em relação à diversidade de gênero, raça, diversidade socioeconômica e assim por diante. Então, esses dados são desse momento intenso, né, da pandemia, mas a gente sabe que os reflexos, né, desse período vão ser sentidos por muito tempo. Então, agora, se a gente for olhar currículos, certamente a gente ainda vai ver uma brecha muito grande que é influenciada por essas questões que a gente viu naquele momento. Né? Porque, enfim, além de não termos saído da pandemia, né, a gente tem essa atemporalidade entre aquilo que é produzido e o que a gente vai publicar e assim por diante. Então, tudo que a gente sentiu nos anos de 2020 e 2021, né, vão ser ainda refletidos nos nossos currículos em 2022, 2023 e assim por diante. Então, é algo que foi drástico num período específico, lá em 2020, né, mas cujos os reflexos vão perdurar por muito mais tempo. Legal. E quando a gente pensa essa questão de gênero e de raça, né, tem uns dados aqui também que eu trouxe para a gente conversar, que não apenas, né, pensando nas pesquisadoras, nas docentes que são mães, mas também no acesso das mulheres à academia, né, porque eu acho que é um caminho que a gente tem que pensar ele, né, assim, de uma ponta a outra, né. E aí, em 2019, mulheres negras ou pardas, elas tinham uma taxa de frequência líquida no acesso à educação superior de 22,3%, que é quase 50% menor do que a registrada entre as mulheres brancas, de 40,9%, né, de frequência líquida escolar. Então, assim, isso já mostra uma questão que o problema não é só na produtividade acadêmica, enquanto pesquisadora mãe, mas também enquanto estudante, enquanto discente, enquanto uma mulher que está tentando entrar na academia, né? Como que você vê essa questão, assim, de uma ponta a outra? Tá, então, obviamente, não é um efeito, né? A parentalidade, gênero e raça não são sentidos apenas, né, como disseste, pelas docentes ou para quem já está na carreira. Isso é um problema que passa todas as etapas. Né? Hoje, com as ações afirmativas, né, e com todas as políticas que foram implementadas, a gente teve uma mudança no perfil dos nossos graduandos e graduandas em relação à raça e situação socioeconômica. Né? As cotas tiveram um papel muito importante
nesses últimos 10 anos, em mudar um pouco do cenário que a gente tem. Mas, obviamente, ainda existe uma discrepância muito grande, porque as cotas por si só não vão resolver todos os problemas que a gente tem. Tá? Algo muito importante quando a gente está falando disso não adianta simplesmente colocar essas pessoas dentro da universidade. Né? E quando a gente está falando de mães, a permanência na universidade é algo muito, né, um problema bastante sério que a gente precisa tratar, porque ela vai envolver questões desde disponibilidade de creches e escolas para as crianças, que a gente sabe que é um problema, né? Dentro das nossas instituições, pouquíssimas universidades têm creches próprias, por exemplo, para atender a sua comunidade, né? Desde a questões de tempo, disponibilidade de tempo, né? Nossos cursos e principalmente as universidades públicas, elas ainda têm uma rigidez muito grande em relação a horários, né? Muitos dos nossos cursos são diurnos e são difíceis de conciliar com quem precisa trabalhar ou quem, né, tem cuidado, né, como uma ocupação real. Então, desde o início, o ingresso, onde as cotas e as ações afirmativas são extremamente importantes, a permanência desses alunos e alunas, né, mas falando do nosso foco da parentalidade das mães, é algo extremamente importante, e a progressão delas na carreira. Então, são 3 pontos que precisam ser abordados, as dificuldades vão ser diferentes, as barreiras que precisam ser superadas são diferentes, mas elas não deixam de existir, né, desde o início da carreira acadêmica até o final, né, a gente não tem em nenhum momento, né, um ponto onde a gente diz, beleza, então os impactos de gênero, raça e parentalidade sumiram, né, as mulheres atingiram a igualdade. Isso não existe. Muito pelo contrário, quando a gente avança na carreira acadêmica, a gente tem o que é referido hoje, né, como efeito tesoura, onde mulheres, né, hoje representam a maioria nos cursos de graduação, elas são igualmente representadas na pós-graduação, mas quando a gente avança na carreira, né, a gente tem uma diminuição muito grande da participação das mulheres, principalmente em cargos de liderança. Né? Um exemplo clássico é que hoje, né, 105 anos de vida da Academia Brasileira de Ciências, só agora a gente tem a primeira presidente mulher da Academia Brasileira de Ciências. Então, são pontos que nunca podem ser ignorados, mas que precisam ser tratados separadamente, porque quando a gente está falando de alunas, eu não estou falando de produtividade como principal foco, né? Eu estou falando de permanência, estou falando de creche, estou falando de auxílio, estou falando de flexibilidade, né, nos períodos acadêmicos e tudo mais. Quando eu estou falando de docentes, aí sim, o currículo vai ser algo, né, extremamente importante da gente cuidar. Então, é algo complexo, né? Mas que, com certeza, perpassa todos os pontos, né, da nossa jornada acadêmica. Interessante. Nesse cenário complexo, as políticas públicas são muito importantes, né, para apoiar essa diversidade na produção acadêmica, na universidade, né, na produção de conhecimentos. E aí eu queria saber um pouquinho o que você acha desse cenário, né? Mais recentemente, a gente viu que o CNPq possibilitou a inclusão da licença maternidade no currículo, tanto das pós-graduandas quanto das pesquisadoras. Queria saber o que você acha assim, de como estamos e para onde devemos ir, na sua opinião. Eu acho que, obviamente, tivemos evoluções, né, nesses últimos anos. Quando a gente iniciou o Parenting Science lá em 2016, a gente sempre falava, né, que as mudanças eram para as próximas gerações, porque a gente não imaginava que as coisas iam evoluir tão rápido. Então, várias ações, várias políticas foram implementadas, né, não espontaneamente, isso é muito importante de deixar claro, né, nada veio simplesmente, até essa simples mudança no Lattes de incluir, né, o campo de licenças e lá dentro ter a licença maternidade, foi uma negociação de 3 anos com o CNPq. Né? A gente fez a requisição em julho de 2018 e só em abril de 2021 que o campo foi finalmente, né, implementado dentro do currículo. Então, políticas públicas são essenciais, tá? Porque tudo que a gente está falando, na verdade, é uma questão cultural, uma questão social. A gente precisaria que a sociedade enxergasse o cuidado, enxergasse as mães, as mulheres e as questões raciais de uma maneira diferente. E isso precisa acontecer. Só que essas mudanças culturais são extremamente demoradas. Né? A gente não quer esperar 200 anos para ver qualquer mudança. E aí que entram as políticas públicas. Bom, é aí que, né, a importância das ações afirmativas em relação à raça, né, a mudança que a gente viu do perfil dos alunos dentro das universidades foi altamente influenciada,
né, foi uma mudança muito mais rápida do que aconteceria naturalmente através de uma política afirmativa, de uma política pública. Então, é extremamente importante. O que a gente teve de avanço em relação à parentalidade, que é o que o Parent, né, tem trabalhado? A questão do Lattes, obviamente, né, foi uma conquista importante, porque, primeiro, ela tira da invisibilidade a questão da parentalidade. A gente sempre ouviu dizer, o quê? Tua vida pessoal não interfere, né? A gente não precisa saber da tua vida pessoal. Isso não existe, né, gente? Não tem como separar as duas coisas. A maternidade faz parte da minha carreira, ela influenciou como minha carreira foi desenvolvida, as pausas que eu tive em relação às licenças dos meus filhos, está lá muito clara no meu currículo, mesmo que não existisse, né, a informação de que eu estava de licença. Dá para ver quando ela aconteceu, quando a gente olha, né, produtividade e tudo mais. Então, isso foi uma conquista extremamente importante, mas sozinha não faz diferença, não adianta só essa informação estar lá. Eu acho que o principal ganho que a gente teve em termos de políticas e ações implementadas foi a consideração da maternidade, né, nos processos que vão desde ingresso na pós-graduação. Então, hoje já existem vários cursos, vários programas de pós-graduação que consideram a maternidade quando estão fazendo processo seletivo para as alunas, para concorrer a bolsas. Também para as docentes, né, pesquisadoras, isso é extremamente importante. Aqui na URGS a gente teve uma vitória bastante significativa, que os concursos públicos para cargo, né, de docente do ensino superior, eles passaram a considerar a maternidade na análise do currículo, então existe um fator de correção, né, quando a gente olha a produtividade, que é aqui na URGS é um dos 4 pontos, né, utilizados no concurso, então a gente tem esse fator de correção. Então, acho que hoje, né, diferentes agências de fomento, diferentes universidades consideram a maternidade. Então, isso acho que é o principal avanço que a gente teve. Estamos longe do ideal. Tá? A gente tem problemas de base ainda muito sérios, como, por exemplo, as alunas, sejam de graduação ou de pós-graduação, não têm direito à licença maternidade. As pessoas confundem a lei dos exercícios domiciliares com licença, o que não são equivalentes, né? Já existe essa lei desde 1975, sei lá, uma lei super antiga, que dá o direito de, por 3 meses, 90 dias, né, o desenvolvimento de atividades domiciliares. Tá? Mas isso não é licença. A gente não tem nenhuma lei no Brasil que garanta a licença maternidade para alunas, seja de graduação ou de pós. Então, isso é um problema absurdo. Tá? É inaceitável em muitos níveis. Tá? Mas, então, existe um projeto de lei que foi aprovado no Senado, está na Câmara agora, né? Aquele projeto de incentivo à participação das mulheres na ciência. E um dos pontos desse projeto de lei é a licença maternidade para alunas, né, seja de graduação ou de pós. E esse projeto de lei traz algo muito importante, que é deixar claro na lei que esse período de afastamento ou que a aluna vai demorar a mais para concluir o seu curso de graduação e de pós não influencia as avaliações dos cursos e dos programas, porque esse é um problema sério. Né? A gente tem, desde 2017, aquela lei que permite a prorrogação das bolsas de pós-graduação em função da maternidade. E só um adendo, tá? Quando eu falo maternidade, para a gente, se é maternidade biológica ou adoção, não faz diferença. Nas leis, vai aparecer, né, licença maternidade ou adotante. Isso é equivalente para a gente. Então, eu sempre falo maternidade, mas a gente inclui, né, adotante nessa discussão. Então, a lei de 2017 permite a prorrogação por até 120 dias em função da maternidade. Tá? E vários programas de pós-graduação são reticentes em garantir esse direito, porque vai aumentar o tempo de titulação da aluna, e isso influencia a avaliação da carga. Tá? Então, é super importante que esse projeto de lei que está tramitando agora deixe claro que qualquer tempo extra, né, que a aluna tiver para concluir o curso, né, ou o programa de pós-graduação, não vai influenciar nessas avaliações. Então, são muitas as mudanças que ainda são necessárias, mas eu vejo um movimento positivo. Né? Acho que, no geral, a gente teve um avanço nesses últimos anos que a gente não pode ignorar. Não podemos ficar confortáveis, né? Qualquer mudança, né, que teve nesse sentido, ela é facilmente perdida. Né? E a gente tem um problema muito sério agora da questão de orçamento para a ciência. Então, todas as ações afirmativas são as primeiras a serem cortadas, né, nesse cenário de restrição financeira. Então, obviamente, não podemos descansar. Mas eu vejo, sim, como positivo, né, o que a gente teve nos últimos anos. Bacana, Fernanda. E eu queria que você falasse agora um pouquinho também sobre o próprio conceito de parentalidade, né? Porque é um conceito muito ocidental, né? Esse conceito
A gente foca muito na figura, principalmente a materna, né? Mas do casal, né? Assim, do casal sendo esse símbolo da parentalidade no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como que você vê a parentalidade e dentro desse conceito de parentalidade, como que a gente pode falar das outras diversidades que estão incluídas aí nesse conceito, né? Para além do homem e da mulher, como que a gente pode entender a parentalidade? Algo, né, que desde sempre foi importante para a gente, e a razão do movimento ter o nome em inglês, né, é porque a gente não queria associar a gênero. Né? Aqui em português, teoricamente, paterno, né, falar de pais, a gente está falando, né, de mães e pais, mas a gente não está, existe, né, essa vinculação com o gênero. Então, a gente deixa o nome de parent, porque a gente está falando de pessoas com filhos, seja quem forem, né, porque para a gente sempre foi muito claro que a gente não pode, enquanto sociedade, ver, né, ter filhos como, né, uma função exclusiva, cuidar dos filhos como uma função exclusiva da mulher. Então, para nós, essa discussão é central. A gente sempre fala do absurdo que é hoje a gente ter 5 dias de licença paternidade aqui no Brasil, prorrogando até 20 em alguns casos. Isso reforça desde sempre esse viés do cuidado, porque a gente já está dizendo, nasceu a criança, quem vai ficar em casa cuidando é a mãe. Tá? E isso desrespeita também a questão da diversidade, porque família hoje não é um pai e uma mãe, né? Nunca foi, né, gente? Mas de forma mais transparente, a família não é pai e mãe. Né? A família são aquelas pessoas que se uniram e estão tendo um filho, seja quem forem, né? Ou aquelas que resolverem ter filhos. Então, para a gente, né, sempre foi importante tratar de parentalidade. Mas, né, as pessoas dizem, vocês falam de parenting science, mas tudo é voltado às mães. Porque a gente vive numa sociedade em que quem cuida dos filhos é a mãe. Né? Os dados que a gente tem, os dados que existem no mundo todo, mostram que o impacto é maior para a mãe, né? Porque ela ainda é responsável pelo cuidado, seja por imposição, né? Quando a gente nem permite que o pai esteja presente, né? Nos casos onde há um casal, né? Ou seja também porque, né, a gente tem uma porcentagem muito grande de mães solo, né? Onde o outro envolvido na geração do filho não está presente. Então, o impacto ainda é muito maior para as mães, por isso que a maioria das políticas que a gente tem, né, hoje em dia estão direcionadas às mães. Mas é extremamente importante. Enquanto sociedade, a gente deveria estar discutindo a licença parental. Né? O período que aquela família, seja quem for, 2 homens, 2 mulheres, uma única mãe, aquele núcleo que vai cuidar da criança tem o direito à licença. E se organize da maneira que for melhor. É extremamente arcaico e absurdo, eu não consigo nem conceber que em 2022 a gente tenha a licença maternidade e paternidade, e principalmente que ela tenha esses tempos tão distintos como a gente tem aqui no Brasil hoje. Então, para a gente, parentalidade sempre foi isso, né? Cuidar dos filhos. Mas não adianta. Né? Todas as nossas discussões elas vão estar centradas na mulher, porque, enfim, essa mudança cultural, que é o pano de fundo que a gente precisa, ela ainda é lenta. Então, a gente tenta, na medida do possível, deixar, né, o mais neutro possível, porque, enfim, existem várias exceções. A gente tem muito timidamente tratado da questão de sexualidade, né, e a gente tem, de uma maneira geral, problemas de legislação aqui no Brasil. A gente recebe muitos relatos, né, de casos de casais homoafetivos, onde somente uma pessoa tem direito à licença, principalmente para as mulheres. Né, um casal de 2 mulheres, onde só a gestante, geralmente, tem direito à licença maternidade, a outra não tem nada, ou às vezes dão o equivalente aos 5 dias de licença, né, paternidade para essa outra mulher. Então, a gente tem muitos problemas, né, quando a gente trata de parentalidade, pensando em diversidade. E, enfim, tentamos contribuir da maneira que a gente consegue, mas é crucial, né, a gente falar de parentalidade com um olhar de diversidade, né, principalmente quando a gente está pensando em políticas públicas. Mas essa questão da mulher, né, da maternidade em si, é só a gente analisar mesmo os dados, né, para a gente ver como que impacta, né? Aqui a gente está falando das mães que são acadêmicas, mas como que isso impacta, como que ainda está muito centralizado no papel da mãe mesmo, né? Fernanda, para finalizar, eu queria conversar com você agora sobre como que a maternidade pode trazer bons frutos para a ciência, para a produção de conhecimentos, né? Então, a gente falou aqui
de diversos aspectos, né, duros, difíceis, desafiadores, para a gente trazer uma representatividade na produção de conhecimentos, né, para a gente trazer um olhar mais sensível aí sobre essas pessoas que produzem conhecimento. Agora eu quero saber o outro lado da moeda. Como que ser mãe pode ser até um benefício, pode trazer outros olhares para a produção de conhecimento, né? Porque a gente também tem um mito, né, assim, daquela objetividade científica, que não tem nenhum olhar, não tem nenhuma bagagem, não tem nenhuma experiência ali naquela produção de conhecimento, mas a gente sabe que tem uma pessoa ali, como você bem disse no início da nossa conversa, né? E quando ela é mãe, ela também desenvolve uma série de habilidades, né? E que muitas vezes isso reverbera na produção de conhecimento que ela está ali envolvida. Eu queria que você falasse um pouquinho desses benefícios, né? Ser mãe na ciência traz benefícios? Tá, então, todos os problemas que a gente mencionou até agora, eles não são da maternidade, eles são do sistema que a gente está inserido. Acho que isso é muito importante de deixar, né, bastante claro. A maternidade não é um problema, a maternidade não traz dificuldade, né? O que ela traz é uma mudança e o nosso sistema não está, né, acostumado a essa mudança. O sistema acadêmico, né, foi desenvolvido num perfil muito específico. Né? Por muito tempo, quem esteve dentro da academia e quem fazia ciência era um perfil muito específico de pessoa, né? Que tinha alguém em casa cuidando de todos os outros aspectos da vida. Então, a maternidade em si, ela não é negativa, ela não traz nenhum problema. A gente precisa mudar o sistema. Mas falando, né, de coisas objetivas que acontecem. Quando a gente está discutindo a questão da parentalidade, a questão de gênero na ciência, a gente está falando de algo, né, que está inserido num contexto maior, que é a diversidade. E a diversidade é essencial para a excelência na ciência, porque se eu tenho um grupo homogêneo de pessoas pensando um problema, a resposta que eu vou ter, ela é homogênea também. E eu preciso de visões diferentes. Não existe essa imparcialidade. O que eu pesquiso hoje foi altamente influenciado pela minha jornada pessoal. E o olhar que eu tenho para esses problemas, ele não é o mesmo que eu tinha há 10 anos atrás, porque a minha vida pessoal mudou. Então, falar de diversidade na ciência é falar de excelência, porque a gente tem uma série de problemas tecnológicos, problemas sociais, problemas não nos faltam para resolver. O que a gente precisa é de diferentes olhares para que as soluções desses problemas sejam efetivas, né? E aí, então, entra a questão da diversidade, entra a questão de gênero e da parentalidade. Existe uma mudança muito drástica, né, em como a gente enxerga as coisas depois que a gente tem filho. Isso vai desenvolver uma série de características. Dentro do setor privado, já existe muito essa discussão, do setor privado não, desculpa, né, de empresas, enfim, fora, né, de profissões para além da academia, essa discussão das soft skills, né, daquilo que muda, né, que não é algo tão drástico, né? Essa discussão já acontece muito. Então, a questão da empatia, a questão da objetividade no sentido de planejamento, de enxergar as coisas, tá, vamos fazer esse caminho porque é o mais fácil, né? É o mais eficiente nesse momento. A gestão de tempo, tudo isso muda quando a gente tem filho. A gente passa a ver as coisas e planejar as coisas e ser capaz de fazer diferentes coisas de uma outra maneira. Então, diversidade, e aí falando específico das mães, vão ser extremamente positivas, porque elas vão trazer um olhar diferente, elas vão trazer um conjunto, né, de qualidades que vão ser desenvolvidas e que vão fazer, né, com que a gente tenha um desenvolvimento da academia e da ciência muito, muito melhor. Então, acho que esse é o ponto que a gente tem que deixar claro. Né? A maternidade, ela só traz coisas positivas. Né? O que a gente tem de problemas é onde a gente está tentando exercer a nossa maternidade, né? Que é algo extremamente inflexível e rígido, né? Que a gente tem tentado mudar um pouquinho desse sistema agora. A questão, o problema mesmo é essa falta de encaixe, né? Assim, esse ambiente que ele é tão frio mesmo, né? Para acolher a parentalidade, toda a riqueza disso, né? Então, universidades, academia, são lugares de mães, de pais, de crianças, né? Acho que isso traz muita diversidade, sim, muita vida, né? Dessa produção de conhecimentos. Acho que a gente está chegando no final do nosso papo. Eu quero só agradecer. Acho que
Foi muito bom conversar sobre esses pontos, entender um pouquinho melhor do relatório, né? Entender possibilidades, desafios. E só agradecer, Fernanda Stanisłaski. Muito obrigada, muito sucesso para o projeto Parenting Science. Muito bom ter você